meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Nesta manhã, mais uma vez, nós chegamos até você, nesse canal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém e Rio Claro, para mais uma aula da Escola Dominical, nessa sequência que a gente vem vindo das aulas, nessa revista tão maravilhosa. Nós estamos falando, ensinando, aprendendo do Sermão do Monte. Jesus vem nos ensinando e a gente vem a cada lição crescendo, evoluindo, desenvolvendo, nos fazendo refletir, pensar um pouquinho mais com relação à vida cristã. E isso, acho que para todos que têm acompanhado, tanto presencialmente quanto no canal aqui do YouTube, do Facebook, a gente vem num confronto, a palavra de Deus nos confronta e a gente vem aprendendo, a cada lição mais, cada lição melhor, a gente vai vendo a vida cristã, como Jesus quer que a gente viva, como Ele ensinou a vida cristã a nós, e a gente vem percebendo, e até numa das lições que eu falei aqui, a lição 3, que Jesus ele veio para aprofundar o conceito da lei, essa interpretação que ele trouxe é mais profunda. E na época os fariseus, os doutores da lei, eles criaram mais leis, eles deixaram com mais ordenanças, mais ordenanças, e aí dificultou-se mais ainda a situação, e eram ordenanças vazias, sem sentido, e Jesus ele vem confrontando, ele vem confirmando a lei, como já foi dito em outras lições, confirmando a lei, e ele vem aprofundando a interpretação da lei. Então, hoje nós vamos estudar aqui com relação à oração e com relação ao jejum, como Jesus ensinou. Na lição passada, nós vimos com relação às ofertas, as boas obras, as ações também, e nós vimos a questão que Jesus ele olha a motivação daquela obra, e não somente a obra em si, a motivação. É aí que está o segredo, é aí que está a profundidade da mensagem de Jesus, que ele olha a nossa motivação. O ato de fazer uma boa obra é uma coisa, agora com motivação certa é outra coisa. E Jesus ele vem, estou com a lição passada aqui, só para relembrar, no primeiro tópico, essa palavra vai ser usada hoje também, então eu quero já pegar a definição da aula passada, da lição 8, com relação à hipocrisia. Jesus vai falar dos hipócritas mais uma vez, e aí ele, primeiro tópico diz assim que a palavra hipocrisia, hipócrita, significa alguém que interpreta um papel. Então ele não é aquilo de verdade, ele está interpretando um papel. Então essa palavra vai ser usada hoje mais uma vez, por isso que eu estou aqui repetindo e reforçando. Meus irmãos, então hoje a lição de número 9, nós vamos estudar orando e jejuando como Jesus ensinou. Essa lição, eu estava pensando, vindo para cá, é que para essa igreja aqui é muito tranquilo falar de oração, porque nosso pastor, o pastor Sisak, ele sempre nos ensina, nos conclama, nos chama, nos orienta a orar. E essa igreja é uma igreja muito bem ensinada com relação a esse assunto. Então aqui, essa lição de hoje vem nos fazer refletir um pouquinho mais, pensar um pouco mais com relação à oração, com relação ao jejum, e nos trazendo cada vez mais para aquilo que Jesus quer para nós. Vamos fazer uma oração para iniciar essa aula e que o Senhor possa te abençoar, abrir a sua mente, também me inspirar, me dar graça para poder levar a palavra do Senhor até você, como Ele quer que seja falada. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa oportunidade, por esse canal, por chegar até os teus filhos, ó Pai querido, com a tua mensagem. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus, pedimos a tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor possa estar conosco, nos instrumentalizar, nos inspirar, e que os teus servos que estão assistindo e ouvindo possam entender, compreender e aplicar ao coração essa mensagem, meu Deus querido. E possamos orar e jejuar como o Senhor quer, como o Senhor nos ensinou, e fazer a tua vontade da maneira que o Senhor deseja que a façamos. Abençoa teus filhos que estão aqui, Pai amado, nessa transmissão, trabalhando, se empenhando nessa grande obra para a glória do Senhor. Sê conosco, nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo dessa lição, ela diz o seguinte: está lá em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado.
Então, jejuando e orando, né? E os irmãos já vejam aqui esse conjunto, né? Jejuando e orando, né? Esse conjunto, essas duas ações, elas casam muito bem, né? Jejuando e orando. E pondo sobre ele as mãos, os despediram, né? Aqui Paulo e Barnabé, né? Saulo e Barnabé estavam saída da primeira viagem missionária, e aqui os irmãos jejuando e orando, né? Os despediram. Então os irmãos vejam aqui numa ação da igreja, né? Orando e jejuando para uma obra importante que é a obra missionária, despedindo eles. A verdade prática, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então é indispensável, né, para o cristão o jejum e a oração. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 18. Vamos lê-lo aqui. E quando orares, e aqui já é o texto do Sermão do Monte, né? Jesus está falando aqui. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Por isso que eu li a definição antes do que são os hipócritas, né? Eles vivem um papel, não são ali na sua inteireza. Pois eles comprazem, quer dizer, eles se agradam em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Então, os irmãos, vejam aqui a motivação dos hipócritas, que eram os fariseus, né? Aquela classe religiosa da época. Então, eles se agradavam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Então, os irmãos vejam a motivação deles, e aqui os irmãos vão entendendo já o porquê que Jesus combateu, né? Porque Jesus veio trazendo esse ensino. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então a recompensa que eles queriam, que eram ser vistos, já foram vistos e já estão sendo recompensados por isso. Não por Deus, mas pelos homens. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando tua porta, ora a teu pai. Então veja a diferença, né? O público, quem que era dos fariseus? As pessoas que estavam ali, né? E agora, aqui ele fala, quem que tem que ser o público? Deus. Deus é o público daquele que vai orar. Ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Antes de vos pedirem, ele já sabe, né? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejum. Então veja que esses hipócritas, né, os fariseus, tudo que eles fazem tem a motivação de se mostrarem às pessoas. Na lição passada nós vimos a questão das ofertas. Agora aqui, oração em jejum, que a motivação deles eram as mesmas, né, de se mostrarem às pessoas. E Jesus aqui ele vem trazer a mensagem, né, da profundidade da sua mensagem, né, que tem a motivação certa. Ele fala, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E Jesus continua, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça com óleo e lava o rosto, quer dizer, penteia o cabelo, lava o rosto, fica com aparência boa, para não mostrar, né, que está em jejum, ninguém precisa saber. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então os irmãos vejam aqui que eles fazem tudo para aparecer, né, e por isso vem Jesus com essa mensagem, né, e também para nos ensinar a maneira correta de fazer. E eu coloquei um texto aqui, essa parábola que Jesus contou, de Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14, que nos traz também um pouco mais de clareza, né, com relação a esse assunto, da diferença de como os fariseus faziam esse ato, né, da oração. Então ele fala assim, 2 homens foram ao templo para orar.
Um era fariseu e o outro publicano, né? Versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma. Então veja como Jesus fala aqui, né? Ele orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E ainda aponta para o publicano, né? Então os irmãos vão vendo aqui, percebendo que ele vai se vangloriando, falando de si próprio, né? Num reconhecimento de si, do que ele faz. Versículo 12 e 13. Ele continua: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Então percebam, ele se vangloria somente. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Então veja a diferença das orações, né? Um se vangloria para se mostrar, né? E quem ouvia aquela oração falava: nossa, que pessoa importante, que pessoa correta, que pessoa religiosa, né? Mas diante de Deus aquilo ali não tem valor algum. E aí Jesus vem e finaliza, né? Diga a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quer dizer, o publicano desceu justificado, enquanto que o fariseu não. Não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então os irmãos vão vendo aqui e percebendo a atitude do fariseu com relação às práticas religiosas. Né, coisas que são importantes serem feitas, mas se feitas com a motivação errada, não tem valor algum. Né? A oferta, a boa obra, a oração, o jejum, então tudo isso tem que ter a motivação correta, e é isso que vamos ver nesta manhã. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nessa lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. E esse assunto, meus irmãos, ele é muito amplo, é bastante amplo. A própria revista tem muita informação, tem bastante coisa, e o nosso tempo ele é um pouco curto, né? Então, os irmãos, leiam a lição, leiam as referências, se puderem, compre o livro de apoio dessa lição, ele é muito rico, vale muito a pena, né? E os irmãos vão aprofundando o conhecimento. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma, isso é, às nossas orações, né? Deus, ele ouve as orações. E a Bíblia é recheada de ensinamentos sobre isso, histórias, né? Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Então, uma coisa que eu vejo, que tem pessoas que querem servir a Deus da maneira como elas querem, né? E isso é um problema. Né? Temos que servir a Deus da maneira que Deus quer que nós sirvamos a Ele. Né? E aí existem muitas religiões, movimentos neopentecostais, né? E até movimentos antigos, que tentam agradar a Deus, mas não da maneira que Ele quer ser agradado. Né? Então acaba não tendo muito sentido. Né? Temos a palavra de Deus e ali tem a maneira como Deus quer ser servido. E na lição de hoje temos a maneira que nós devemos orar. Né? Então devemos orar como Jesus ensinou. Né, da maneira que a palavra de Deus nos orienta. Por isso estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. O primeiro tópico e o primeiro item, a oração é um diálogo com o Pai. E aqui essa frase do primeiro tópico já é para nós esclarecedora. A oração é um diálogo com o Pai, não é um monólogo, que somente um fala. Quando nós oramos, ali, gastando tempo na oração, a gente fala, Deus fala com a gente sente a presença de Deus, somos renovados, fortalecidos, justificados, né? Então ela é um diálogo, onde Deus também fala conosco, né? Precisamos de orientação, temos que orar, precisamos de direção, temos que orar, erramos, temos que orar. Então Deus ali, Ele vai falar conosco, Ele vai nos orientar, talvez não de forma audível, mas ao nosso coração Ele vai falar, né? Então a oração ela é um diálogo com Deus. E o primeiro subtópico é a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Então tem muitas formas da oração. Vamos passar por algumas aqui na nossa lição. Confissão,
né? E aqui tem um texto de Neemias, capítulo 1, versículo 6. E, meus irmãos, todos os textos que eu estou colocando aqui estão na NAA, tá bom? Eu gosto muito dessa tradução da Bíblia, porque tem um português mais recente, né? Então fica mais claro para a gente entender. Então, Neemias 1 e 6 é uma oração de confissão. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão, tá vendo? Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então, confissão, né? Confissão. Errou, tem que se confessar, confessa diante de Deus. E aqui está um exemplo muito claro de Neemias fazendo esse tipo de oração. Um outro tipo de oração, de adoração, né? Que nós, na nossa oração, a gente adora a Deus. Irmãos, esses tipos de oração, eles podem estar na mesma oração, né? Eu posso começar a oração adorando a Deus, confessando meus pecados, e vamos seguindo aqui, vendo os próximos, né? Tendo comunhão com Deus. Então, esses tipos de oração podem estar na mesma oração. Então, adoração, um exemplo, Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Uma forma de adoração a Deus. Aqui está um exemplo muito claro de uma oração em forma de adoração. O próximo, comunhão. Êxodo 25 e 22. Então os irmãos percebam aqui essa oração. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Então veja aqui a comunhão de Deus com Moisés, né, ele dando a orientação ali de como seria essa comunhão, né, e seria num momento de oração. Ações de graça, aqui quando Miriam, né, atravessaram ali o Mar Vermelho, e Miriam lhe respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, dando ações de graça, agradecendo a Deus, louvando por uma coisa que Ele fez por nós, né? Então, por esses tipos de orações que passamos até aqui, nós podemos orar todos os dias, né? Adorando, agradecendo, pedindo perdão, tendo comunhão com Deus, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa oração nesses tipos de diferentes de oração, né? E tem mais, né? Pedindo perdão, e aí a gente vai louvando a Deus e desenvolvendo, né, a nossa oração. Então a Bíblia nos dá exemplos, muitos exemplos de oração, né? E aí a gente tem que se basear nesses exemplos para podermos orar da maneira correta. Aqui tem alguns, né, que já nos ajudam a direcionar, né? Se você estava perdido, né, com relação à oração, não sei como que eu oro, então segue esse passo, né? Segue esse passo. Jesus, vamos ver hoje aqui, ele nos deu também a oração modelo, né? Na oração modelo, que nós já lemos até na nossa leitura bíblica em classe, ali tem a oração modelo, né? Como a gente deve orar. Ainda no primeiro tópico, seguindo, né, no Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Que oração? De ações de graça. Então vamos ver aqui alguns textos bíblicos que Paulo orienta os irmãos e a nós a orarmos com ações de graça, quer dizer, agradecendo a Deus, sendo agradecidos a Deus por que Ele tem feito. Ele fala assim, Filipenses 4:6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Tá vendo? Então aqui Paulo vai dando também a orientação que não é diferente do que nós já falamos aqui, né? Ele falou aqui, pedidos pela oração, pela súplica, né? E com ações de graça, sendo agradecidos. Mais um texto, Colossenses 4:2, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Então os irmãos vejam que ser agradecido é importante. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos vejam exemplos, né, de orações que temos que dar graças a Deus, né, render ações de graças, ser agradecidos. Ainda no primeiro subtópico, que é a natureza da oração, o escritor coloca assim: pelo exposto, em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai, né? Então a oração ela deve glorificar a Deus, né? Glorificar
ao nosso Pai. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse ponto. E o versículo de Mateus 6 e 9 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então aqui é o início, né, da oração do Pai Nosso, oração modelo, oração padrão, né, santificado seja o teu nome. Né, não é que eu estou santificando o nome de Deus, o nome de Deus já é santo, né, é que eu estou reconhecendo que o nome de Deus é santificado. Né, é diferente. Aqui eu reconheço que o nome de Deus é santo, né, e faço menção disso. Né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estou reconhecendo que o nome de Deus é santo na minha vida. Eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é um ser soberano, um ser santo. E na oração, começa dessa forma. A oração modelo, que Jesus trouxe ali no Sermão do Monte. Então começa assim, já adorando a Deus, né? Direcionando a Deus, que está nos céus e que Ele é santo. Né? Então a oração começa já dessa forma. E seguindo, mas também devemos pedir, suplicar e perseverar no nosso pedido. Assim como Daniel fez, em Daniel capítulo 6, versículo 10, esse texto diz o seguinte: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante de Deus, como era o seu costume. Então vejam que esse modelo de oração, que nós já vimos aqui em outros versículos, ele é um padrão na Bíblia. Quando Daniel ali orava, ele estava de joelhos, dava graças, como era o seu costume. Né? Então esse é um padrão que nós vamos vendo aqui e deve ser o nosso padrão também de oração. Fica muito claro isso para nós. E aí também, esse exemplo que está aqui na tela, da mulher Ciro-Fenícia, é um exemplo extraordinário de persistência, né, de insistência. Então, os irmãos, eu vou ler aqui, esse texto eu não coloquei no slide, mas vocês que podem, peguem a Bíblia ou o seu celular aí, Mateus 15, versículo 21 ao versículo 28, eu vou ler aqui, é uma história da mulher Ciro-Fenícia que ela perseverou muito. Né? E Jesus foi até um pouco resistente com ela, a gente percebe isso. Ele quis ensinar algo para ela ali, né? E para nós também. E aí ela conseguiu o que ela queria, mas foi com muita insistência. Então nós aprendemos isso também. Mateus 15, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, ela vinha clamando já. Ó, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então, olha a atitude de Jesus nesse caso aqui. A gente esperaria que Jesus se virasse e já desse um milagre de imediato. Mas aqui, ele faz algo um pouco inusitado. Né? Ele não responde nada. Não responde nada. Então, os seus discípulos, se aproximando, disseram: mande embora, porque vem gritando atrás de nós. Então ela persistiu, ela veio gritando atrás deles. Né? E Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tipo assim, eu vim para os israelitas e não para você. Né? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Então veja a postura dela, que já mudou um pouco. A postura dela já mudou, e ela vem um pouquinho mais quebrantada. Né? Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Então percebam, meus irmãos, que a insistência na oração é bíblica. Ela é necessária algumas vezes. Né? Quando a bênção não vem, nós não alcançamos de imediato, temos que insistir e persistir. Que Deus vai olhar para nós, vai ter misericórdia de nós. Né? Então a oração deve ser persistente. Persistente. Seguindo aqui, a resposta, né? Tem resposta de Deus para quem o busca incessantemente. Né? Seguindo ainda nesse
nesse aspecto, né? E aí Jesus, ele conta uma parábola, né, de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, que também quero ler para os irmãos, que nos mostra a interessantíssima questão que Jesus coloca aqui. Ele diz assim, Lucas 18, versículo 1 ao 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então veja, aqui Lucas ele já coloca já a intenção dessa parábola. Ele já nos ensina o porquê dessa parábola, já nos fala o porquê disso. Ele fala, Jesus contou a parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Versículo 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender. Mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim venha me molestar. Então esse juiz ele era iníquo, né? Ele não servia a Deus, ele não agradava a Deus. Né? Então aqui é uma parábola que mostra o contraste. Tipo assim, se um juiz iníquo, insistiram com ele sendo mal, ele atendeu. Agora, Deus que é bom, se a gente insistir, será que ele não vai atender também? Né? Um contraste, né? Que alguém malvado atende, por que alguém que é bom em sua essência não atenderia? Né? Então o Senhor disse, ouça bem o que disse esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, mesmo que pareça que demore, se insistirmos, Deus vai atender. Né? É essa a mensagem, porque Deus ele é bom, irmãos. Deus ele é maravilhoso, a não ser que seja contra a vontade dele. Aí não tem jeito, né? Mas se é da vontade de Deus, ele vai atender. E, continuando, diga a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Né? Então, vimos aqui essa lição de buscar a Deus incessantemente. Eu estou lendo esses textos com os irmãos, gastando um pouquinho de tempo aqui nessa parte, porque é essencial. Hoje em dia, a gente quer tudo de imediato, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo na hora, a gente não quer esperar, a gente fica desesperado no semáforo que para 30 segundos, a gente fica muito ansioso com as coisas e aí nós não buscamos a Deus incessantemente, a gente desiste muito fácil. Né, querendo que Deus se adeque à nossa realidade, né, quando nós temos que nos adequar à realidade, à vontade de Deus. E a oração faz isso conosco. Né? A gente vai orando, insistindo, e nós vamos nos achegando à vontade de Deus. Né? Vamos nos encontrando com a vontade dele. Então a oração, ela nos traz mais próximo de Deus e vai nos colocando à disposição da vontade de Deus. E a oração não é para Deus fazer a minha vontade, é para que eu faça a vontade de Deus. Né? É o contrário. É o contrário. Então, Jesus ele nos ensina a oração incessante e constante. Incessante e constante. Né? Devemos pensar sobre isso. Esse versículo de Efésios 6:18 é sobre o mesmo tema, só que agora é Paulo falando. Né? Efésios 6:18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Quer ver? Olha só, com todo tipo de oração, né? De agradecimento, de pedido, de perdão, né? De adoração, de súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vejam que a Bíblia vai nos reforçando, né? A constância na oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Então percebam aqui, meus irmãos, os tipos de orações: súplicas, orações, intercessões, ações de graça, por todos. Orem em favor dos reis, de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Né? Esse ano aqui, que é um ano eleitoral, né, muito importante, temos aí um embate político e espiritual muito grande e temos que nos atentar a isso, meus irmãos. Precisamos orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, que as pessoas que estejam lá sejam servas de Deus e façam a vontade de Deus e não pessoas que sirvam o inimigo.
né? Então precisamos estar atentos quanto a isso e orar. É a orientação bíblica, para que oremos para nossos governantes, né? Então precisamos prestar atenção, estar atentos quanto a isso. Seguindo aqui, finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória, como o exemplo de Samuel, bem como da igreja primitiva. O texto de Samuel é esse daqui, 1 Samuel 12 e 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Então veja Samuel, o último juiz, né, ele foi o maior juiz ali, ele que conseguiu juntar o povo de Israel e trouxe paz a toda a nação, né? Após dele veio Saul. Então veja, ele era um homem de Deus, teve suas falhas, como todo homem teve e tem, mas ele tem um pensamento muito correto com relação a isso. Agora, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, Samuel entendia que se ele deixasse de orar pelo povo, ele estaria pecando contra Deus. Então veja que pensamento interessante, né? Pelo contrário, eu lhes ensinaria o caminho bom e direito. Então, Samuel, um verdadeiro homem de Deus, né, ele entendia que era um pecado ele deixar de orar pelas pessoas, pela intercessão. Então, a oração intercessória, ela é muito importante. E a comunidade da igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, nós temos na igreja um movimento de oração às segundas-feiras, e ali é um local de refúgio, meus irmãos, porque uns oram pelos outros e Deus opera, Deus abençoa, né, que possamos lembrar da oração intercessória e orar pelos outros. Atos 12, 5, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Veja que algo extraordinário, né? E que versículo muito bem claro para nós, com as palavras precisas, corretas, né? Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o que aconteceu? Pedro foi liberto por anjos. Estava ali guardado por guardas, né? Por guardas, e as portas se abriram, Pedro foi liberto e o milagre aconteceu. Por quê? Havia oração incessante por parte da igreja. Meus irmãos, que possamos orar uns pelos outros, né? Que possamos ter tempo para orar uns pelos outros, porque Deus, ele age na oração, meus irmãos, ele age. A oração intercessória, ela é interessante porque eu estou investindo tempo, me esforçando para orar por alguém. Né? Não é nada a ver com a oração do fariseu. O fariseu orava falando de si, mas aqui ele fala, a oração intercessória, ela é a favor de outro. E Deus, meus irmãos, se agrada disso. Deus se agrada disso. O segundo subtópico, como os homens de Deus viam a oração, né? E aqui vamos passar rapidamente, né? Porque o tempo é bem escasso, já se foram 30 minutos, né? Desse nosso tempo aqui, e vamos passando agora. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. A oração é uma ordem, né? Nós temos que orar. Não é eu vou orar se puder, se eu conseguir, é uma ordem, né? Nós precisamos orar, temos que fazer isso. E aí, Lucas 18:1, ele coloca o seguinte: Jesus, ele contou a parábola, é aquele que eu já li, mas nesse tema agora, né? Para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, é um dever. É um dever, né? E aí Paulo coloca em Tessalonicenses 5 e 7, na primeira carta, orai sem cessar. 1 Timóteo 2:8, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, a oração é importante em todos os lugares, em todos os momentos, né? E o cristão que caminha ali, né, no nosso dia a dia, a gente vai trabalhando e vai orando ali em espírito, vai andando na rua e está orando, né, está tentando sempre estar em comunhão com Deus, né, está em casa, está orando, vê alguém precisando, está orando. Então a oração, ela é sem cessar, né? Existem momentos, a gente para, né, ajoelha para orar, ou está deitado e vai orar. Tem momentos específicos na igreja, momentos específicos para oração, né? Mas no nosso dia a dia, Paulo ensina que orar é sem cessar, né? Uma oração constante. Seguindo aqui, no Novo Testamento, o Senhor tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento, né? Então veja que a oração é importantíssima. Os apóstolos também perseveraram em oração. Lucas 6:12
diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Né? Então veja Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele passou a noite orando, né? E isso algumas vezes, né? Jesus nos deu o exemplo. Marcos 1,35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Né? Então nós vamos vendo, meus irmãos, Jesus ele é extraordinário, né? Porque ele somente, não somente dá o ensino, mas ele também faz. Né? Ele é o mestre por excelência, né? E ele mostra com a sua vida, né? E aqui Marcos escrevendo, né? Ele coloca dessa forma: foi para um lugar deserto e ali ele orava. E também os apóstolos, quando eles foram escolher os diáconos para a obra do Senhor, que a igreja vinha crescendo muito, precisavam escolher os diáconos. E qual foi? O que eles disseram, né? Atos 6:4 diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja, que eles disseram assim: está muito grande a igreja, não podemos deixar de orar para fazer a obra. Né? E falaram: precisamos de pessoas. Então escolheram ali os diáconos, homens cheios de Deus, e disseram assim: nós vamos nos consagrar à oração. Então, meus irmãos, isso mexe com a gente e deve nos mover, né, para orar mais, melhorar a nossa vida de oração. Nossa vida é muito corrida, muito intensa, a gente acorda com muitos afazeres, vai deitar pensando nos afazeres, distrações muitas, né? Nós precisamos nos atentar, pedir graça a Deus, como o nosso pastor nos ensina, né? Acordar um pouco mais cedo para fazer a oração. E que seja a primeira atividade do dia. Né? Antes do café, faça a oração. Antes do pãozinho, faça a oração, porque a gente levanta, se for levantar, pegar o celular para ver as notícias, para ver alguma coisa, nossa mente vai ficar perturbada já, né? Que só tem notícia ruim. Então acorda, primeira coisa, com a mente vazia, vai orar, e ali você vai ter um encontro com o Senhor. A terceira parte, terceiro subtópico, a maneira de orar. E aqui vamos passar passo a passo, né, a maneira de orar, que é muito esclarecedor. Para muitos é algo que não tem segredo, né, mas para outros eu creio que vai ser o caminho, né, para começar a oração. Então, a Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós oramos a quem? A Deus. Oramos a Deus, nos referimos a Ele, né? Somente a Deus. Então, primeiro ponto aqui, a quem a oração deve ser dirigida? Como eu falei agora, a oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Por isso nós oramos, né, a Deus, pedimos em nome de Jesus, porque Ele falou que orareis ao Pai, tudo que pedirem em meu nome, Ele vos dará. E um texto que o escritor coloca aqui, na nossa lição, aqui, ó, João 16, e versículo 23, naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade lhes digo, que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Então é por isso que nós usamos a fórmula hoje de orar a Deus em nome de Jesus, porque foi Jesus que ensinou isso, né? Orar a Deus em nome de Jesus. Então, a oração deve ser dirigida a Deus em nome do Senhor Jesus. A postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam de formas diversas de orar. Em pé, deitado, prostrado, assentado, andando de joelhos com as mãos estendidas. Né? Então nós temos vários exemplos de posturas diante da oração. Postura física. Né? Só que nós vamos concordar que de joelhos, né, tem até um hino, né, que de joelhos é melhor. Né? Porque de joelhos a gente se coloca numa posição física de rendição a Deus, uma posição física de humilhação, né, e reconhecendo que Deus, Ele é Senhor. Agora também não adianta nada a gente ajoelhar com o coração não contrito, não quebrantado, com orgulho, com avareza, e não praticamente para se aparecer. Né? O pastor está aqui hoje, eu vou me ajoelhar para orar. Não tem sentido algum. Né? Então a postura não quer dizer muita coisa. O que mais traz, o mais importante, é o interior, é a postura do
coração, a minha motivação, a minha intenção na oração. Né? Agora, com o coração contrito, quebrantado, com motivação de servir a Deus, de buscar ao Senhor e de joelhos, aí sim, né? E estando com o nosso coração, orando de coração a Deus, em pé, também é válido, deitado, prostrado, assentado, andando, a oração ela deve ser constante. Né? A postura do coração ela é mais importante. Um exemplo, Isaías, eu não coloquei ali, mas Isaías 38:2 diz assim: então Ezequias, o rei Ezequias, porque aqui Isaías veio trazer mensagem para Ezequias, que ele iria morrer, né? Era para ele arrumar a sua casa, que ele iria morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isaías 38:2. Então ali dá a entender que ele estava deitado, estava enfermo, né? Então ele virou para a parede e orou ao Senhor, e de imediato o profeta Isaías voltou e já lhe profetizou a cura, que ele iria viver ainda mais alguns anos. Então não é a postura física, mas é a postura do coração. 1 Reis 8:54, quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado, com as mãos estendidas para os céus. Então veja que Salomão estava ajoelhado com as mãos para os céus. E Deus atendeu. Ezequias estava deitado e virou-se para a parede. Então, mais uma vez, é a postura do coração. O horário da oração. Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e é bom. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Nós já falamos e até vimos um versículo já. Esse Salmo 55:17 diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista ele tinha uns horários para orar, fixos. Né? Lemos aqui um texto de Daniel, que Daniel também tinha um horário para orar, 3 vezes por dia. Então é bíblico ter um horário específico para oração. É bíblico e é bom, porque a gente faz uma rotina, né? Faz uma rotina. Agora assim, eu vou orar quando der. Aí é difícil. Melhor se planejar, é melhor se programar para fazer isso, né? A gente reservar um horário para ter um encontro com Deus, como eu já disse, nós somos ensinados pelo nosso pastor, acorda um pouquinho mais cedo, né? E aí vai ali fazer a sua oração. Então é bom, é bíblico, é saudável e organizado a gente parar, ter horários específicos para orar a Deus. De manhã eu não consigo acordar tão cedo. Vai dormir um pouquinho mais tarde, né? E tira um momento para orar a Deus. O lugar da oração, Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento. E aí vamos lembrar, meus irmãos, que os fariseus, eles oravam nas esquinas, em pé, né, que não é proibido também. Né, a queixa aqui é com relação à postura do coração, a postura deles. E Jesus fala assim, encontra um lugar, vai no seu quarto, fecha a porta, sozinho. Né, e realmente, meus irmãos, se for para pensar, é um negócio muito melhor. Então Jesus disse que podemos orar secretamente no nosso aposento. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Então, Mateus 6:6, Jesus diz assim, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Então é interessante aqui que não fala que Deus vai ouvir a oração, fala que Deus vai ver a nossa oração. Então Deus vai estar lá, no quarto. Né? Deus vai estar lá. Né? Então entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, que ele vai te ver em secreto. Deus vai estar lá. Né? Então é um momento de comunhão daquele que vai orar com Deus. Né? Que vai separar um momento, vai pegar um lugar, vai ter um horário, um momento para falar com Deus em secreto. Ninguém vai ver. Então não precisa de ninguém, e nesse momento a pessoa pode se rasgar diante de Deus, porque não tem ninguém olhando, é somente Deus que está ali para ver. Né? Então a ideia aqui é de intimidade, estar a sós com Deus, estar sozinho com o Senhor, e ali ter um momento com Deus. Marcos 1:35, já lemos, né, mas vamos ler mais uma vez, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, ele orava. Então veja, Jesus aqui não foi para um quarto, mas ele foi para um lugar para ficar sozinho, de intimidade com Deus. Então a essência da mensagem aqui é o quê? Intimidade com o Senhor, né? De orar e buscar
a Deus. E Paulo nos ensina a orar em todo lugar. Né? 1 Timóteo 2:8, quero, pois, irmãos, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, a oração em todos os lugares não é errada. Você estar na rua e orar não é errado. Qual é a crítica aqui? É a postura do coração, mais uma vez. Né? Eu vou orar para eu aparecer. Não. Né? Eu quero orar no púlpito, para quê? Para todo mundo ver que eu sei orar. Também não é assim. Né? Pessoas que vêm orar aqui e usam palavras bonitas e palavras, muitas palavras, né, para a igreja ver ele orando, e não está pensando em oração para Deus, mas está pensando na oração para a igreja ver. E isso também é um problema. Isso é um problema. Né? Pessoas que vêm pregar e pregam para a igreja somente ver que ele sabe pregar. A motivação, mais uma vez, a motivação é importante. Né? E a gente sabe quando a pessoa ora para se aparecer. Né? E aí é algo problemático. O decoro na oração, né? O decoro fala com relação a respeito, né? A sinceridade, a decência e a reverência no ato de orar. Não é porque eu estou sozinho no meu quarto que eu vou orar sem roupa. Né? Eu vou orar a Deus sozinho no meu quarto. Eu vou me vestir. Né? Eu não vou ficar lá sem roupa, porque eu vou falar com Deus, pelo amor de Deus. Né? Então eu preciso ter decoro na minha oração. Eu preciso usar palavras corretas diante de Deus. Eu preciso usar as roupas corretas diante de... Não vou usar terno no meu quarto para orar, mas eu vou também usar roupas decentes, porque eu estou falando com Deus. Eu estou falando com Deus. Né? E isso é algo que às vezes a gente não pensa. Porque para pensar algo interessante, né? Eu vou falar com Deus. Eu poderia ir para o meu quarto orar, eu posso botar uma roupinha, pentear o cabelo, falar assim, vou me preparar para falar com Deus. Então eu vou fazer algo decente, com decoro, né, com decoro. Então eu preciso ter reverência, meus irmãos, na presença de Deus. Né? Eu vou falar com qualquer pessoa, eu vou me arrumar. Para falar com Deus eu vou de qualquer jeito. Né? Então tem que ter decoro. Decoro. Então um exemplo do decoro aqui é Atos 2, 1 e 2. Então veja o respeito dos irmãos. Né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então estavam todos numa posição de respeito, né, numa posição ali com decoro. Né, e ali, aqui foi a questão eles estavam todos orando já, né, há algum tempo, e aí foram batizados com o Espírito Santo. E aqui é um exemplo do decoro. Tá bom? Então a gente precisa pensar nos detalhes, né, que Deus ele é detalhista. Né, eu não vou me lembrar o texto agora, quando eu estudava não lembrei dele, estou lembrando agora, que um texto Deus fala que o sacerdote não pode chegar até ele sem ter a roupa de baixo, né, porque o altar ele é um pouquinho alto, né, tem as escadas para subir no altar. Então o sacerdote tem que pôr a roupa de baixo, para quem esteja aí embaixo não veja a sua nudez. Então Deus ele é detalhista, e precisamos nos atentar quanto a isso. Seguindo aqui, o estado do coração na oração, e aqui é o mais importante. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. E eu lembro que nas lições passadas, os professores falaram nas nossas classes, nas aulas, que para se conseguir cumprir o Sermão do Monte, tem que ter o coração transformado, tem que nascer de novo. O ato de nascer de novo é um ato milagroso da parte de Deus, de quem aceita Jesus. Deus faz ele nascer de novo. É aquela conversa que Deus Jesus teve com Nicodemos, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, não pode entrar no reino dos céus, então tem que nascer de novo. E o Sermão da Montanha são as regras, as normas do reino dos céus. Quando se fala em reino, tem um rei e tem os súditos. Nós somos súditos desse reino e temos que seguir as normas desse reino. E para entrar nesse reino tem que nascer de novo. Então, para se cumprir essas normas, essa mensagem do Sermão da Montanha tem que ter nascido de novo. E para orar da maneira correta, somente um coração transformado. Somente aquele que nasceu de novo. Né? Então, precisamos ter nascidos de novo para poder chegarmos a Deus. Segundo tópico, vamos passar por ele rapidamente. O primeiro tópico, meus irmãos, é o tópico mais... Não que os outros não sejam, são também, mas o primeiro tópico ele é mais importante porque ele passa todo o conceito. Né? E agora aqui vamos passar alguns detalhes desse segundo tópico. Jesus não condenou a oração em público. Tá vendo? São coisas que nós já comentamos um pouquinho. Né? Então a gente vai agora passando mais rapidamente por esse ponto.
No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. Né? Até porque nós estamos aqui numa igreja que se faz orações aqui. E a oração aqui, ela é o quê? Ela é pública. Né? Então ela é recomendada. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. Veja aqui o problema, né? E aí você pensa na sua vida. Né? Se você é obreiro, se você ora em público, qual é a sua motivação para fazer aquela oração? Por que você está orando lá? Né? Então, pessoas que fazem orações dominadas pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, e isso é que os fariseus buscavam. Né? Ostentar-se. Então, muito cuidado. Né? Então, esse é o problema. Esse é o problema. É a motivação, o porquê. Né? O porquê. E aí o texto, Mateus 5, ele fala assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então veja, são locais públicos que tem pessoas, praça e sinagoga, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que já receberam sua recompensa. Então Jesus aqui ele desmascara essa atitude deles que parecia ser honesta, parecia ser válida, mas Jesus conhece o interior do coração, ele conhece a motivação, e aí ele desmascara aqui o porquê que eles faziam aquilo. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta não significa que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo da nossa casa um lugar particular para falarmos com o Pai. Podemos, né? Mas vimos aqui que isso quer dizer com relação à intimidade. A intimidade. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, 5, 6, sua ênfase não é lugar, mas a atitude de quem ora. Esse é o ponto, né? Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Porque é exatamente isso, irmãos. Quem ora em casa, sozinho, no seu quarto, sem ninguém, ele não está buscando aplauso de ninguém, mas buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai, que está nos céus. E essa é a mensagem, né? A recompensa não está aqui. Né? Na aula passada, né? O pastor Zé Ricardo falou que a recompensa nossa nós esperamos no futuro. No futuro, não é agora, né? É no futuro. O terceiro subtópico, não usei de vãs repetições nas orações. E aqui é interessante que a gente pode até se confundir, né? Porque pensam que não pode ficar repetindo as palavras, né? E mais uma vez aqui está a motivação. Vamos ver sobre esse assunto. Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Só que eram longas orações com frases já formadas e com uma repetição muito grande, com a intenção de que, se eu falar bastante, Deus vai me escutar. E não é bem por aí. Né? Temos na Bíblia orações pequenas com resposta. E temos orações de pessoas, vamos ver depois aqui o exemplo dos profetas de Baal, com oração de meio período, que não teve resposta nenhuma. Por quê? A motivação e para quem eles buscavam não estava correto. Marcos 12, do versículo 38 ao versículo 40, diz o seguinte: e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas. Para o justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Então veja, por que eles faziam longas orações? Né? Eles tiravam, né, o que as viúvas tinham, queriam estar nos primeiros lugares, e para justificar o que eles faziam longas orações. Só que longas orações vazias, decoradas, sem sentido, sem motivação correta. Né? Então eram orações que decoradas, né? Então complicado. Né? O que ele
contraria aqui é a atitude de alguém achar que quando mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Não é assim, né? Vemos a oração de Ana, a mãe de Samuel, que ela orava, ela só mexia os seus lábios e não saía voz. Né? Tanto que Eli achou que ela estava embriagada. Né? Então ela se quebrantou, se derramou diante de Deus ali. Não foi uma oração gigantesca, foi uma oração curta. Ninguém escutou o que ela orou, foi muito simples e Deus atendeu. Então aqui o texto, está aqui na tela, né? 1 Reis 18, 25 a 29, é a história de Elias, profetas de Baal, né? Que eles ficaram meio período fazendo orações, buscando lá a Baal, e eram muitos, né? E não tiveram resposta. Né? E Elias, com uma oração curta, rápida, Deus atendeu e enviou o fogo do céu. Então aqui as repetições, né? Eles ficavam só repetindo, para alongar a oração. Né? Agora, não quer dizer que a gente não possa repetir também. Né? Existem momentos na nossa vida que a gente está tão quebrantado, tão quebrado, que o que a gente faz é pedir misericórdia a Deus. E ali a gente fica gemendo, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. E esse tipo de repetição, ou alguma outra palavra, alguma outra coisa que a gente vai nos envolvendo na presença de Deus, é válido, porque, mais uma vez, a motivação. Eu não quero ficar falando para encher a paciência de Deus e pelo cansaço Ele vem me atender. Não, eu quero alcançar o coração de Deus. Eu quero alcançar a vontade de Deus. E às vezes a gente está ali, não tem força, não tem palavras mais, e ele fica ali resmungando às vezes, né? E Deus, Ele conhece o nosso coração, né? E aí vem a motivação, né? E aqui a motivação era o quê? Alongar. Frases conhecidas, frases repetidas, fica alongando somente, sem nenhum sentido, tá bom? Mais uma vez, é a motivação. E o terceiro e último tópico, oração em jejum. Né? O jejum é a abstinência de comida. Né? Quando a gente toma o café da manhã, ele é chamado de desjejum, porque a gente fica à noite, um período sem comer, e estamos em jejum de manhã. Né? Então, a palavra somente jejum é isso, é não ficar sem comer. E aí, existe jejum total, que é ficar sem comer nada, sem beber água de nada, só que aí é um período curto, né? Que o ser humano não vive muito tempo sem água. E para jejuns mais longos, aí é o jejum parcial, né, que a pessoa fica sem o alimento sólido, né, e toma água para ficar mais tempo. Né? Não vamos entrar muito em detalhes, mas vamos avançar aqui. Oração e jejum. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e jejum estão bem combinados. Né? Jejum e oração são bem combinados. Então a gente pode muito bem fazer isso, né, e Deus se agrada disso, né, porque tem muitas passagens bíblicas, não vou ler aqui devido ao tempo, mas os irmãos podem ler depois esses textos que cita essas duas palavras em conjunto, e tem muito poder nisso, Esse texto aqui, Samuel 7, 5 e 6, Samuel disse mais: congreguem todos Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congreguem-se em Mispa. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia. Eles disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Aqui é um caso que eles pecaram. Pecaram e pedindo a misericórdia de Deus, eles jejuaram. Então, oração e jejum pedindo misericórdia, pedindo perdão. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. E mostram também dependência total de Deus. Então veja, a gente gosta de comer. De manhã, aquele café da manhã, um cafezinho com leite, com pãozinho, com manteiga. E os irmãos, fruta, omelete, não sei o que você gosta, ovos, bacon, não sei o que você gosta do café da manhã. Mas é bom demais a gente comer um bom café da manhã. Né? Então a gente deixa de participar de uma refeição importantíssima para nos achegar diante de Deus. Então estou negando a mim mesmo. Também revela disciplina, porque eu vou passar um bom período sem comer. E aí vai dar fome, vai dar desejo. E naqueles dias que você está em jejum, sempre surge alguém com uma coisa diferente para comer. Né? No trabalho alguém vai levar um bolo, alguém vai levar alguma coisa e você está em jejum. Né? Isso acontece. Então nós estamos nos esforçando muito, né, para agradar-nos a chegar a Deus. Então mostra disciplina, autonegação, humilhação e dependência
de Deus, dizendo o quê? Que Deus é mais importante que o meu alimento. Deus é mais importante que o meu alimento. E aí, usados em momentos mais extremos, né? Quando precisamos buscar para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. A gente ora e jejua. Quando nós erramos, a gente se rasga, se quebrando, fala, meu Deus, eu pequei. Vou ficar de jejum e oração. Né? Quando eu preciso muito de algo urgente de Deus, eu vou ficar de jejum e oração. Né? Quando eu preciso de uma resposta, de direção, é jejum e oração. Então nós precisamos sempre do Senhor, e o jejum e oração são armas que Deus nos deu poderosíssimas. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Então, 3 eventos. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Então, errou, então vai se humilhar, jejum e oração. Né? Jejum e oração. Então aí, nós vemos na história de Jonatas, lá com os ninivitas, né? Jonas 3 e 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Então o povo entendeu que estavam em pecado. E aí eles fizeram um jejum, pedindo perdão e se humilharam diante de Deus. Segundo, o de lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, alguma derrota sofrida, uma batalha, alguma ameaça. Né? Vocês estão em aflição, em angústia, vai jejuar e orar. Né? Então temos esse exemplo aqui também. Um evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e da escolha de homens para a obra. Aqui, nosso textuário, né, onde Paulo e Barnabé foram enviados para a primeira viagem missionária. Eles estavam em jejum de oração, despediram eles. Então são eventos grandes, momentos de aflição, momentos em que erramos, momentos que precisamos de orientação. Deus ele vai nos dando, e deu essa arma para pedirmos orientação a Deus, para buscarmos ao Senhor. E aqui, algo interessante, pela lei mosaica havia um jejum anual, no dia da expiação. E essa prática se multiplicou em diversas formas. Então, do nascer do sol ao pôr do sol, era uma prática de jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e 7º. Então, havia algumas formas estabelecidas de jejum pelo povo judeu, né, que são essas daqui. E, diante disso, os judeus, agora no tempo de Jesus, eles jejuavam 2 vezes por semana, né, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Então, eles passaram a jejuar 2 vezes por semana. E aí, o que eles faziam? Bagunçavam o cabelo, pegavam as cinzas, passavam no rosto, para mostrar que estavam roupas, pano de saco, para mostrar que estavam em jejum, para as pessoas verem, falar, lá está o fariseu em jejum, né, homem de Deus. Né, eles, mais uma vez, mostrando o exterior, e o interior era uma outra motivação. O terceiro ponto e último, né, seguindo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo, isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais, quer seja diante de perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Né? Conheço pessoas que venceram batalhas espirituais diante do jejum, pessoas que venceram lutas físicas intensas com o jejum, e Deus deu graça e os abençoou. Agora, não faça barganha com Deus com jejum. Se Deus me der isso, eu vou jejuar tantos dias. Não é assim que funciona. Né? O jejum, eu preciso me achegar a Deus, agradar a Deus, não barganhar, fazer trocas com Deus. No texto de Mateus 6, 16 e 18, o ensino de jejum também é a respeito da humildade e a descrição na prática. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade, pois nosso Senhor ensina, unge a cabeça e lava o rosto. Quer dizer, vai jejuar? Pente o cabelo, lava o rosto, normalmente. Ninguém precisa saber que você está em jejum. Ninguém tem que saber que você está em jejum. Então, normal, escova o dente, né? Escova o dente bonitinho. E aí, para ninguém perceber que você está em jejum. Para quê? Para que Deus veja isso e Deus te recompense. Não as pessoas às vezes falam, ali tá espiritual hoje, está em jejum. Não, né? A não ser que seja um jejum coletivo. Né? Já vi muitas vezes, domingo de manhã, vamos vir todos em jejum aqui
e todos vamos entregar o jejum juntos. Aí é um jejum coletivo. Aí todos sabemos que estamos em jejum e ninguém vai se vangloriar do outro. Eu estou mais em jejum do que você. Não. E aí todos iremos saber, mas quando você vai jejuar, é uma prática sua com Deus. Ninguém tem que saber disso, né? Porque Deus é que vai te recompensar. E terminamos aqui, meus irmãos, essa lição, dessa prática importantíssima do jejum e da oração. Mais uma vez, leia a revista, se puder, leia o livro de apoio, tem muita informação, muita coisa para a gente. E eu espero que aqui Deus tenha te tocado para você orar mais, jejuar mais e da maneira correta. Né? Temos momentos de intimidade com Deus, com o Senhor, da maneira que Ele nos pede e nos ensina. E a conclusão dessa lição é a seguinte: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Então, a prática do jejum e da oração são coisas extraordinárias que Deus nos deu para buscá-lo, né, para alcançar a Ele, para nós nos alinharmos com a sua vontade. Né, e é muito importante termos isso em mente. Então, aqui, meus irmãos, finalizamos a nossa lição. Né? Espero que Deus tenha tocado seu coração, falado com você, e você permaneça aí, que hoje, após essa aula aqui, será disponibilizado um novo link, né, que é o culto da ceia do Senhor. Tá bom? Você vai participar do culto da ceia do Senhor, que será uma bênção, com certeza, sempre é, né? E mais à noite, né, às 18h30, o culto da família. Deus tem estado em nosso meio, meus irmãos. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado graça e falado conosco. Né? Todo culto aqui, que você vier, você não vai sair da maneira que você entrou. Deus vai falar com você e vai te renovar. Então fique aí, vai ser dado um novo link para você participar do culto da ceia do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar e que o Senhor possa te abençoar, te dar um bom domingo, te dar graça a você e a sua família. Maravilhoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, pela palavra que foi dita aqui, pela palavra que o Senhor nos deu, onde aprendemos a orar e a jejuar, meu Deus amado. E com motivação correta, fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, que possamos te agradar e viver segundo a tua vontade, meu Pai amado. O Senhor nos despede em paz, abençoa teus servos que estão aqui nessa transmissão, recompensa-os e abençoa. Logo mais, os cultos que serão feitos para a honra e glória do nome do Senhor. Fica conosco, nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.